trânsito. E agora, atendendo ao seu pedido de sugestão, hoje no nosso quadro sobre direitos do consumidor, nós vamos falar sobre férias e o que fazer quando a viagem não sai conforme planejado. Já está aqui comigo o advogado Reginaldo Souza, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas. Doutor Reginaldo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao A Tarde na Onda. Poxa, obrigado aí pelo convite, né? Mais uma vez nós estamos aí e uma boa tarde às pessoas que nos assistem. Doutor, a gente já vai começar falando sobre esses pacotes de viagem, né? Você sabe que quando dá um feriadão assim, uma festa, as pessoas já se organizam e vão comprar, né, os seus pacotes para passar o feriadão, ou o final de semana, ou as férias. Mas o que elas devem levar em consideração quando vai comprar, por exemplo, pela internet? Pela internet, primeiramente, eu até recomendo um pouco, né? É uma questão até pessoal que a gente vê muitos problemas de muitos clientes nossos, né, na advocacia, com relação aos pacotes, né? Tome cuidado antes de você comprar um pacote nessas agências de turismo, né? Inclusive está tendo muitas fraudes, Liliane, muitas fraudes com pessoas que se colocam lá, né, uma agência de turismo. E ela do dia acaba, para a noite cria. Da noite para o dia cria essas agências e vende uns pacotes aí, às vezes uns pacotes fantasma, né? Você acaba adquirindo e no final você vai saber que realmente aquilo ali era uma fraude. Você perdeu o seu dinheiro. Mas tem que realmente tomar os cuidados, né, devido à questão, principalmente quando você adquire a passagem na companhia aérea, né, analisar todinha a data da viagem e de vez em quando fazer uma consulta realmente se aquela passagem está validada, né? Porque no sistema da companhia. Isso, se for comprada pela companhia, a gente já recebe e-mail, né? Eles ficam monitorando. Mas se for agência, a gente não sabe. Se for agência, aí a situação é bem complicada, porque você não tem tanto esse acesso. É por isso que a gente recomenda, inclusive nas companhias tem várias promoções e é uma coisa assim mais certa, né? Porque em caso de você, de repente, cair numa situação dessa, golpe, né? Ou até mesmo você comprar a passagem e a companhia chegar no dia você não conseguir embarcar, aí você vai conseguir, inclusive, ressarcir os seus valores que você pagou e também a questão dos danos morais, né? Que isso aí dá danos morais na justiça. Doutor, você acha que é prudente a pessoa, assim, a partir do momento que ela comprou, né, pelo cartão de crédito, que geralmente hoje essas transações comerciais é mais pela internet, né? Você acha que é necessário, por exemplo, quando eu comprar um pacote que já inclui passagem, hospedagem, às vezes até o carro, né, que eu posso alugar, você acha que é interessante eu ligar para saber se o hotel está ciente mesmo dessa reserva, ou até mesmo a locadora de carros? Eu acho interessante fazer essa observação bem pertinente que você colocou, Liliane, porque muitas pessoas não fazem isso e às vezes você chega no hotel, né, fica uma situação bem constrangedora. Chega lá, olha, não foi feita a reserva, a agência de turismo ou a companhia ela não fez esse link e não fechou essa parceria. E aí, né, um desgaste, você chega numa viagem cansativa, né? E aí você chega num hotel, não tem um hotel. A mesma coisa a reserva de veículos. Então é interessante que o consumidor ligue, né, para esses locais e confirme realmente se está reservado o carro, se está reservado o hotel para aquele determinado dia e horário. Porque às vezes não é golpe, né? Às vezes só não foi feito a comunicação. Às vezes é esse problema de comunicação. Isso é um dos em 2021 e 2020, 2021, o recordista com relação a reclamações das companhias aéreas é justamente essa falta de atendimento, né? Que você liga e eles realmente não conseguem te dar o retorno. E aí o que acontece? Nessa situação que você está falando aí, você compra a passagem, compra o pacote que já vem o hotel, já vem também a questão do carro, a local do carro. E aí, falta dessa comunicação, o próprio sistema, às vezes é um problema de sistema que acaba não finalizando essa compra, essa parceria que eles fazem. Aí cabe o quê, doutor? Se acontecer isso, por exemplo, comprei e tal, cheguei, não está reservado o hotel, não consegui o carro, mas eu já estou lá na outra cidade. O que eu posso fazer, doutor? É isso a nossa alegria, né, enquanto advogado consumerista, né? Então nós estamos aí nesse caso, primeiramente você tem que ligar para a companhia, primeiro momento, e fazer a reclamação da companhia, na companhia aérea. Tem vários canais de reclamação, por exemplo, um desses é consumidor.gov. É interessante que se faça, né? A nível nacional você pode entrar lá e fazer a tua reclamação. Existe também a questão dos PROCONs, né? E
no finalmente, não realmente a companhia não tomando as tratativas que deve ser tomada com relação a esse prejuízo causado ao consumidor, ajuizar uma ação na justiça. Doutor, eu posso desistir de um pacote de viagem? Eu comprei, por exemplo, não quero mais. Isso é uma dúvida aqui de um internauta. Sim, pode desistir sim, só que as próprias companhias aéreas é uma situação, né, da questão de desembolso. Mas já essas empresas de agência de turismo, o procedimento já é outro porque eles compram essas passagens, né? Então eles já têm tipo um estoque de passagem. E na medida que eles fazem essa negociação com o cliente, eles também podem ter o prejuízo em caso de desistência por parte do consumidor. Então lá tem cláusulas bem claras, né? E aí se o consumidor, algumas são abusivas, né? Eu vi casos agora de devolução de 50% dos valores, né? Em caso de desistência. Porque lá tem um período também que a pessoa tem que, desistir da viagem automaticamente. Qual é o período mínimo? Isso é estabelecido por empresa? O prazo mínimo é 15 dias. Antes da viagem, 15 dias você tem que comunicar a companhia aérea ou a agência de turismo, né? A agência de turismo, geralmente, é mais problemática a questão de você ter esse reembolso. Mas é possível, não é, doutor? Possível, pode não ser integral, mas eu posso ter um não reembolso. Integral, mas uma parte do valor que você ali comprou as passagens, você tem esse direito de reaver. E esse procedimento geralmente é só na justiça, né? Porque é muito difícil, né? Em vários casos. Algumas companhias elas são flexíveis nesse sentido, até a agência de turismo, né? Porque elas sabem do prejuízo que ela vai ter maior ali com uma demanda judicial, né? E a justiça, nossa justiça brasileira, ela tem realmente essa sensibilidade nesse caso de voos, né? De atraso de voos, de questão de passagem, de reembolso. Inclusive, uma das principais reclamações hoje é a questão do reembolso, a dificuldade para você ter esse reembolso. Só na justiça mesmo, né, doutor? Só na justiça. Na maioria dos casos, é a justiça. Agora, vamos falar de um passo a passo que muitos telespectadores, né, consumidores, internautas, eles não sabem. Por exemplo, eu vou embarcar. Cheguei lá, meu voo foi cancelado. E eu estou no outro estado querendo retornar para minha cidade. Eu tenho direito ao quê, doutor? Porque tem aqueles passo a passo, né? Tantas horas, eu tenho direito ao quê? Depois de tantas horas, e se eu não conseguir embarcar no mesmo dia? Essa questão desse prejuízo aí é importante. As companhias geralmente oferecem até um bônus, né? Eu recebi recentemente, tive um overbook na minha passagem, e eles prometeram lá, me deram até um voucher, né? Para me agradar com relação a isso, colocaram no hotel, eles fazem toda essa questão. Então, nesse caso aí, você tem que realmente, primeiramente, fazer a reclamação na companhia aérea, né? E posterior, você vai colocar em prática essa questão aí de buscar os seus direitos. Fazer as denúncias, como eu falei, inclusive na ANAC, na própria ANAC, você pode fazer a reclamação, que é a agência reguladora desse sistema de aviação civil. Então você faz a reclamação no sistema de ouvidoria e lá também tem um canal de denúncia. Você faz lá, inclusive faz denúncia no programa, para você juntar prova de realmente que você passou por aquela situação. Vejam bem, tem casos de pessoas que viajam, né? Vai fazer um concurso público, por exemplo, fazer um concurso público em outra cidade. De repente, como aconteceu agora recente, um caso que foi a nível nacional, voo cancelado, você não conseguiu embarcar e aí você acaba perdendo de fazer aquele concurso que você se preparou aí, muitas das vezes até 3 anos preparando para aquele concurso. Imagine o prejuízo. Então isso aí, esse dano é reparado na justiça. Eu queria que você falasse também aquelas questões assim, tem novas regras agora, né? Por exemplo, eu quero viajar com meu cachorrinho, eu posso? Porque isso é uma polêmica, isso é uma né? polêmica e é uma situação que eu acho que a nossa legislação brasileira, ela tem que mudar com relação a isso. Os nossos legisladores, eles têm que ter essa visão, né, mais humana, porque hoje os cães, eu tenho dois bebês, para mim eu trato ele como bebês, tem 2 cãezinhos, e eu já tive essa mesma dificuldade, inclusive para embarcar, né, nós viajamos um certo tempo aí, eu tive que entrar com uma ação judicial, para poder embarcar o meu cãozinho, porque ele estava acima do peso. Então, as companhias, elas já têm ali a sua própria... ainda tem isso, doutor? As suas companhias já têm as suas próprias regras, né? A questão de peso... Cada uma tem sua regra. Peso, tamanho, né? Mas também tem a questão das normas internacionais, que aí você tem que seguir.
né? As Tá, companhias mas elas têm vamos que falar seguir de a norma. voo aqui, pelo Brasil Mas mesmo. pelo Brasil. Aí nesse caso as companhias colocam o tamanho do peso, o tamanho e o peso do cãozinho, né? A gente vê muitas E isso é para pessoas. ir em cima, né? Mas e Isso para para ir ir no embaixo? colo. Essa é mais uma situação que eu acho que tem que mudar, né? Porque É. o cãozinho ele vai ali na bagagem, né? E é arriscado, como aconteceu no caso recente, que um cãozinho chegou a morrer, A né? óbito. Chegou a vir a óbito. Então, isso ocorre, não? E queriam colocar, inclusive, o Ah, meu cãozinho nessa situação e nós não embaixo, aceitamos, né? E também é o embaixo. estresse, né, do bichinho, É né? muito estresse e é muito quente também. Tem a questão do calor, né? E isso aí Nossa, eu nem cheguei a pode pensar resultar nisso, na né? morte do cãozinho, né? Que a gente não chama nem de animal, a gente chama de nossos bebês ali, né? Então, eu acho que Então, os mas nossos legisladores, eles têm que mudar e têm que verificar essa questão, essa necessidade, eu acho que tem que mudar. é porque às vezes você não tem onde deixar. Você não tem como pagar um hotel de cachorro que é uma fortuna, né? É uma E aí você fortuna e vai você não deixar? confia, né? Exatamente. Eu tive casos desse, Liliane, de deixar meu cãozinho num hotel, né? Quando viajava com outro. E aí quando nós chegamos, o nosso cãozinho estava muito maltratado, entendeu? Então a gente não confia. O ideal é que leve realmente o cãozinho, mas no bagageiro não tem condições. É um integrante da família já, né? Alguns cãozinhos, eles são proibidos, né? Até a legislação, ela proíbe de ir no bagageiro, porque eles têm aquele focinho achatado e eles podem ter problema de respiração. Respiração. E aí Ah, e pode morrer, acabar né? vindo a óbito, né? O Então, Shih Tzu é um caso desse, o meu Shih Tzu. então ele não pode viajar embaixo. Não pode. Tem Na verdade, acho que nenhum bichinho desse deveria viajar acho que ali não na, deveria. na carga, né? Eu concordo No setor de com carga. você. Eu acho que isso tem que mudar. é estranho, é desconfortável. Agora tem alguns cães que a legislação permite, né? O cãozinho guia, aquele cãozinho, o cão terapia, né? Os cães terapia, você consegue levar, mas as companhias elas tendem a botar dificuldade, né? Aí você tem que Entendi. juntar o laudo da E pessoa mas que para está eu indo. viajar, o que eu tenho que levar em consideração? Eu tenho que ter alguma autorização? Eu tenho que ter as licenças, cartão de vacina Tem que do estar em bichinho? dia, o cartão de vacinação tem que estar em dia, você tem que pegar também uma autorização e um laudo do médico veterinário do cãozinho, ele vai atestar lá que o cãozinho não tem nenhum problema, que está em dia, que está apto a fazer a viagem, né? E toda a documentação que eles pedem. Tem vários formulários padrões que você tem que Que a preencher. companhia pede, né? Que A companhia gente paga pede. alguma taxa extra? E também a questão do local, né? Tem aquelas Sim, tipo umas gaiolinhas é lá como que se levam fosse os assim, cãozinhos, né? uma mala específica para a gente carregar o nosso E animal. além disso, você vai pagar, Sim, é isso que eu ia perguntar, a você vai taxa pagar o valor de uma a mais. passagem. O valor, às vezes chega até um valor numa passagem, às vezes não, às vezes o valor é bem menor. Depende da inferior. companhia, né? Isso depende da companhia. Ah, entendi. Então tem que pagar Ela tem essa variação. Então, antes de você, até nesse caso, de comprar sua passagem aérea, faça essa pesquisa, né? Antes de comprar passagem dessas companhias, a que é mais viável para levar o teu cãozinho. Então, cada companhia trabalha com um valor de taxa, né? E com os critérios, né, específicos. Sim, e nesse caso, se você tiver também, se for um cão guia, como eu falei, aí você tem que levar também a questão do laudo da pessoa para apresentar na companhia. Sim, sim, nesse sim, caso sim. é permitido. E aí, no caso, é porque assim, eu até compreendo, para poder viajar, nem todo mundo quer viajar com um cachorro grandão daquele, né, do lado, né? Eu, por exemplo, tenho medo do cachorro grande, né? Aí, então, vai ocupar um espaço a mais, né, no caso desse cão-guia, né? Então, é todo um planejamento que deve ser feito, E né? um cuidado também. Na aeronave, né? Na aeronave, justamente para buscar a questão da integridade física dos passageiros. Sim, com toda certeza. Doutor, minha bagagem foi extraviada. E aí? O que eu posso fazer? Isso ocorre com frequência, né? Lamentavelmente, né? Sem falar os abusos, né? Que às vezes eles utilizam nossas bagagens ali como se fossem... Sai sacudindo. Sai, joga lá de qualquer jeito. Mas questão do extravio, você primeiramente tem que procurar um dos funcionários da companhia, registrar, né? Esse momento que você realmente não chegou a tua bagagem. E aí eles você vai fazer todo um protocolo, né? Para ter uma documentação que realmente não chegou. E aí eles vão informar depois para você, olha, ficou em outro estado,
em outro aeroporto, vai chegar, ele vai ter que passar as informações. Mas é importante você reunir Tem todos aquele os papelzinho meios de prova. que eu Isso, despachei, isso. por exemplo, né? É, por isso que é importante você guardar, né? Você canhotinho. pega aquele canhotinho ali que é a prova cabal que você Que realmente você despachou a e tua chegou mala. sem nada. É, e nesse caso aí, se realmente sumir a bagagem, né, do passageiro, Não foi encontrada, não por foi exemplo. encontrado. Isso é caso de reparação de danos morais, inclusive de danos materiais também. Porque da pessoa, eu viajei, cheguei no destino, não tenho minha mala, cadê minha roupa, cadê meus equipamentos, meus... Sim, com certeza. É importante até guardar, né, a nota fiscal da mala. Né? Eu estou com um caso desse. Não tem a nota tem que fiscal guardar, de mala, ninguém guarda a doutor. mala. Não, Ninguém não guarda a mala. existe. Mas como é que você vai comprovar Que a mala na é minha? justiça, por exemplo, que danificou a tua mala, o preço da tua mala, aquela mala é sua, o tempo daquela mala, porque aí, quando você vai ajuizar uma ação judicial, o juiz vai te perguntar, Tem que ter essa detalhes, tua doutor? mala já deve Eu ser vou prestar antiga. atenção. Entendeu? Mas o A que outra tinha parte dentro não vai era dizer, antigo, e sim, aí? Estou dizendo na mala que foi danificada, mas nos objetos aí vai ter que... Por exemplo, vai ter que indenizar. Chegou minha mala, mas chegou seca ou com algumas coisas só. E aí? É uma questão bem complicada, Porque às vezes nesse abre, caso né? é muito difícil de você comprovar, né, o dano. É muito difícil então, você ser comprovar lesada. Eu sou que aqueles consumidora. objetos estavam ali. Nesse caso é muito difícil mesmo. Você pode entrar, mas como é que você vai provar? Entendeu? Tem que ter algum meio de prova ali que realmente... Então vou filmar, né, aí doutor? Tem que filmar traz, de tudo repente, então, né? Você traz Olha, um fiz perfume, a minha mala. Você traz um perfume, aí olha, tá aqui a nota fiscal do perfume. O perfume estava lá, eu trouxe perfume. Sim. Entendeu? Tem que reunir. Agora, peças íntimas, por exemplo, como é que você vai comprovar que estava ali e quantas eram? Entendeu? Fica difícil. Aí, nesse momento, se a mala estiver violada, se ela estiver rasgada com algum defeito, aí isso te ajuda mais na reparação do dano, para você comprovar que realmente mexeram na tua mala e aí alguns pertences seus foram extraviados. Doutor, tem outra situação também relacionado a isso. Por exemplo, a gente paga um valor a mais para a gente vai embarcar coisas sensíveis, por exemplo, frágil, né? Não é nem sensível, frágil. Eu comprei uma coisa, quero embarcar, e aí eu vou lá e falo, olha, né, diferente, tá aqui, eles colocam lá frágil, identificam, eu preencho um formulário, guardo, chego no meu destino final, tá todo quebrado, a caixa amassada, e aí? É naquele exato momento, né, quando você passa lá para o atendente a informação que aquele objeto que você está mandando ali, na viagem, é frágil, a responsabilidade todinha é da companhia. Né? Então, o que Porque ocorrer, qualquer né? dano que tiver naquele material ali, a responsabilidade é da companhia de reparar. E ela tem o dever de fazer a reposição. Agora, tem alguns casos que é meio complicado, que são coisas assim perecíveis. Por exemplo, uma obra de arte que você manda ali e danifica. Aquilo não tem como recuperar, muitas das vezes. Pinturas, por exemplo, que a gente compra só naquele... no material, né? Sem ser na moldura. Aí para você chegar e colocar na moldura, o bicho está todo manchado, Pois é. Aí molhado. nesse caso não tem jeito. Tem que entrar com uma ação judicial e buscar a reparação do dano. Então tem solução, né, doutor? Tem solução. Basta a gente procurar os nossos direitos, não é isso? Os direitos, isso, com certeza. Não pode ficar quieto, deixa, foi cancelado, tá bom, perdi minha mala, tá bom, não tá nada de bom. A questão é essa, Liliane, os consumidores, né, que estão aí nos assistindo, eles têm que buscar os seus direitos, né? Não pode deixar assim, porque isso acaba estimulando essas companhias a continuarem fazendo essa questão aí desses abusos com relação ao consumidor. Então procure seus direitos lá, não deixe barato. Faça suas denúncias, né, nos canais que são os canais oficiais, no caso, como eu falei, o consumidor.gov, e também na ANAC e nos PROCONs. É isso aí. Doutor Reginaldo Souza, eu queria agradecer a sua disponibilidade, vir aqui, tirar essas dúvidas dos nossos telespectadores e também dos nossos internautas, porque a gente recebeu muitas perguntas e a gente foi